Bom dia a todos e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da origem e da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmãos, nós paramos ali, no discurso profético de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, onde ali de uma forma talvez que para os discípulos naquele momento muito além, porque era futuro, mas muito especial para nós que estudamos os ensinamentos deste amado Salvador, percebemos que ele usa de uma forma simples. Quando você vê todo o contexto da Bíblia, tudo que envolve, desde Apocalipse, Gênesis, todos os que os profetas falaram a respeito dos últimos dias, tudo que se foi falado e ensinado, Jesus Cristo coloca de uma maneira ali direta, simples. Jesus Cristo dá em detalhes até as duas fases da sua segunda vinda a este mundo. Porque na primeira vinda ele vem até as nuvens, de lá ele chamará a sua igreja. Ele não vem até a terra, ele vai só até as nuvens. E de lá ele chamará a sua igreja. Isto é chamado de arrebatamento da igreja, ou rapto invisível. O Espírito Santo que está aqui na terra é que levará a igreja para junto de Jesus Cristo nas nuvens dos céus. E como isto acontecerá? O Espírito Santo e o poder de Deus transformará os nossos corpos, esses que nós temos agora, né? Corpos fracos, que irão apodrecer, que irão transformará eles em corpos gloriosos, iguais ao de Jesus Cristo. Corpos esses em que não há espaço e tempo. Não existe, como nós temos no corpo hoje, de poder andar, de me locomover, de estar aqui, de ter que ir para um outro lugar. Que não. Com o corpo glorioso, isso se acaba. O tempo e o espaço se acaba. Neste momento do arrebatamento, aqueles que morreram com a fé e aceitaram Jesus Cristo como um Salvador, como todos os santos, todas as pessoas do Antigo Testamento, que Jesus Cristo ainda não tinha vindo, que morreram com a fé de que veria o Messias para salvá-lo, todos eles terão seus corpos recompostos iguais ao de Jesus Cristo e ressuscitarão. Jesus Cristo nas nuvens dirá ao brado: vem cá, subi cá. Então os corpos deles, eles ressuscitarão, virão até esta fase em que nós estamos, nós os vivos, que aguardamos Jesus Cristo, estamos, e nós teremos também nossos corpos transformados, porque só pode ver e chegar diante de Deus quem tiver seus corpos transformados. Com este corpo, nenhum homem pode ver a Deus, porque senão ele é destruído por causa da santidade de Deus, e esse corpo é muito corrupto. Ele vai descer para a terra, porque não tem condições de chegar diante de Deus. Nós morreremos se chegarmos nesta condição diante de Deus. Seremos fulminados. Então nós teremos que ter estes corpos gloriosos permitidos. Como disse o apóstolo Paulo, teremos nossos corpos transformados, semelhantes ao de Jesus Cristo em toda a sua glória. Então, nós subiremos até as nuvens, lá encontraremos Jesus Cristo, ele nos levará até o trono de Deus, nos apresentará a Deus. É chamado de bodas do Cordeiro, casamento de Jesus Cristo com a sua igreja. Durante esses 7 anos em que estamos comemorando as bodas do Cordeiro nos céus, vai haver o tribunal das obras, né? Quantos fizeram aqui na terra, lá vai ter esse julgamento. Esse julgamento não é para condenação, esse julgamento é para recompensar aqueles, como trabalhar aqui na terra com este corpo, mesmo fraco, mas conseguiram fazer a obra de Deus. Então serão recompensados. Aqueles que fizeram de forma errada, de forma trapaceira, não ganharão nada, porém não serão condenados, porque o julgamento é o tribunal de Cristo só para aqueles que já estão salvos. Isso tudo acontecerá durante 7 anos no céu, de comemoração das bodas do Cordeiro, da salvação, enfim, feita. Durante esses 7 anos que está as bodas do Cordeiro no céu, que Jesus Cristo já veio até as nuvens e levou sua igreja até lá, na terra estará acontecendo a grande tribulação, aquilo que nós chamamos de grande tribulação. Porque assim que a igreja for arrebatada, aparecerá o anticristo. O que é o anticristo? O falso Cristo. Aquele que será o líder mundial durante 7 anos de tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, ele fará uma paz falsa. Todo mundo viverá em paz.
mas era uma paz falsa, passageira, certo? Mesmo assim, ele será reconhecido pelo mundo inteiro como o Messias, o líder mundial. Com certeza, ele liderará a União Europeia, o antigo Império Romano revivido, justamente no território da União Europeia hoje. Antes de comandar o mundo, ele será líder da União Europeia, ou Bloco Comum Europeu. Após assumir o líder mundial até o Estado de Israel, o país de Israel lá no Oriente Médio, que nós já falamos há pouco tempo atrás, que é o milagre, né? O retorno dos judeus ali para Jerusalém e a proclamação em 1948 na ONU do nascimento do Estado de Israel é o grande milagre que Jesus Cristo profetizou aqui no Monte das Oliveiras. Quando vocês virem os judeus retornando a Jerusalém, é a videira que ele falou, a videira. Vocês sabem que está próximo o verão. Então, Jesus Cristo disse que quando isso acontecer, Israel nascer de novo como nação, então está próximo a sua segunda vinda. Então, nestes 7 anos de tribulação que o anticristo assumirá, Israel também, os judeus também aceitará ele como Messias. Eles não aceitaram Jesus Cristo, mas aceitará o anticristo como Messias. Só que nos 3 anos e meio, na metade desses 7 anos da grande tribulação, que serão os 3 anos e meio de paz no mundo, o anticristo se sentará num trono que será construído lá em Jerusalém, no templo, no antigo templo que construiu Salomão. Será construído ainda agora, nestes templos. Certo? Israel já está com essa maquete deste templo preparada para construir esse templo. Não se sabe quando vai ser construído, mas vai ser construído. E dentro deste templo será um trono, que será chamado de trono de Deus. Então, o anticristo, depois de ser aceito por Israel como Messias, nos 3 anos e meio, ele se sentará neste trono e vai exigir dos judeus, dos israelitas, a adoração, como se ele fosse Deus. Se assentará no trono de Deus como se fosse Deus. Então Israel não aceitará. Israel não aceita o Messias como Deus. Aceita como Messias, mas não como Deus. Exatamente como não aceitou Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo era o verdadeiro, ele realmente era. Já o anticristo não. Então Israel não aceita, o pacto é rompido. O que é que o anticristo faz? Já de posse da União Europeia e das Nações Unidas, que ele lidera o mundo, ele reunirá todas as nações na guerra contra Jerusalém. Invadirá o Oriente Médio, invadirá as terras de Israel, destruirá quase todas as cidades e cercará Jerusalém, chamada Guerra do Armagedon. Ali nesta grande guerra, Israel, o restante do povo que sobrou, o restante foi espalhado pelo mundo, né? Para as outras nações, fugiram do Estado de Israel por causa das nações, dos exércitos reunidos ali. Então o restante que sobrou ali em Jerusalém ficará encurralado entre o Monte das Oliveiras e os exércitos do anticristo. De um lado, eles no meio, e o Monte das Oliveiras, onde Jesus Cristo está profetizando este discurso para os judeus há mais de 2000 anos atrás. Eles estarão ali encurralados. É quando não restará mais nada para esse povo de Israel. Eles serão aniquilados. O que é que eles fazem? Eles olham para cima, como diz o profeta, e clamarão a Deus. É já o final dos 7 anos da grande tribulação. E lembrando que durante esses 3 anos e meio de guerra do Armagedon, haverá catástrofes aqui na Terra, que nós vamos estudar lá em Apocalipse ainda, quando chegarmos lá. Certo? As catástrofes serão as pragas de Deus derramadas sobre as nações. Tudo que os homens fizeram contra Deus, contra seus ensinos, contra seus santos, contra seus seguidores, eles pagarão nesses 3 anos e meio de grande tribulação. Bem, então quando Israel clama para Deus e pede socorro, Jesus Cristo rompe ali para as festas das bordas do Cordeiro de Jesus Cristo com a igreja, e ele desce com poder e grande glória. Esta é a segunda fase da segunda volta. Entenderam? A primeira fase, o que vai acontecer agora é o arrebatamento. Jesus Cristo vem até as nuvens, não desce até a terra. Ele vem até as nuvens e nós iremos para ele com corpos transformados. Primeira fase. Jesus Cristo leva a gente para encontrar-se com Deus, né? Diante do trono de Deus. É as bordas do Cordeiro, 7 anos. No final dos 7 anos, Jesus Cristo volta aqui, que Israel clama pedindo socorro. Jesus Cristo volta com a sua igreja e com seus santos anjos. Agora, na primeira fase, no arrebatamento, quando ele veio só até as nuvens, nenhum olho da terra viu Jesus Cristo. Somente a igreja que foi arrebatada. Somente os santos que subiram é que verão Jesus Cristo. Nenhum homem da terra verá Jesus Cristo.
Mas nessa segunda fase, que ele já volta com a igreja para salvar Israel, todo olho verá. É quando Jesus Cristo diz no Monte das Oliveiras: e todos os olhos contemplarão nas nuvens do céu o Filho do Homem com poder e grande glória, vindo sobre as nuvens, montado no cavalo branco, exatamente como Israel queria. Quando Israel vê Jesus Cristo, vê a igreja, seus santos anjos com ele para salvá-los, a Bíblia diz que Deus derramará o espírito de súplica sobre eles. E a Bíblia diz que eles olharão para mim, a quem crucificaram. Ou seja, Israel olhará para Jesus. E Jesus virá bem claramente com as marcas dos cravos nas suas mãos. Quando o povo de Israel, que vê aquele Salvador descendo para salvá-los, eles veem a marca dos cravos nas mãos de Jesus Cristo, então eles perguntam a Jesus Cristo: que marcas são estas? E Jesus responde: estas são as marcas que eu tive para a salvação do mundo, de todos os homens. E eles ali reconhecem Jesus Cristo como Salvador. Finalmente, Israel reconhece Jesus Cristo como Salvador de Israel, como Messias prometido de Deus. E eles chorarão amargamente, e toda a nação de Israel ali será salva, porque eles chorarão de arrependimento, porque saberão que aquele Jesus Cristo foi aquele a quem eles mataram. E todas as nações também chorarão amargamente, porque saberão que foi ele mesmo o Messias. Jesus Cristo descerá ali no Monte das Oliveiras com a sua igreja, com poder e grande glória, exatamente onde ele está agora, dando seu discurso profético para os seus discípulos. Seus pés tocarão no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se abrirá em duas partes, Israel, o povo de Israel, escapará por um vale que ficará aberto no meio. A montanha será aberta no meio, com o toque dos pés de Jesus Cristo. Israel passará e salvará. Jesus Cristo destruirá o anticristo, a besta e o falso profeta, destruirá os exércitos da ONU, liderados pelo anticristo, certo? E agora implantará o Tribunal das Nações, julgamento, nós chamamos de julgamento das nações. Todas as nações serão reunidas ali, diante de Jesus Cristo e diante da sua igreja, dos apóstolos, certo? Os apóstolos julgarão a nação de Israel. Jesus Cristo julgará as nações. Então, Jesus Cristo disse que todas as nações serão reunidas diante dele. Com rígido clamor de trombeta, todos os anjos reunirão todos ali. Os povos, representantes de todas as nações, serão reunidos diante dele no grande tribunal de julgamento das nações. Jesus Cristo colocará aqueles que ajudaram o povo de Israel durante a guerra do anticristo contra eles, esconderam, ajudaram, deram medicamento, deram roupas, quando os judeus saíram massacrados pelo mundo todo, escurralados, perseguidos. Eles ajudaram, eles escolheram eles levaram, visitaram eles nos hospitais, em todos os lugares. Então, essas pessoas que ajudaram durante a grande tribulação, Jesus os colocará na sua direita e chamará eles de ovelhas. É o próprio Jesus que está dizendo aos seus discípulos. E aquelas pessoas que não ajudaram Israel, não ajudaram os judeus na guerra do anticristo contra o Estado de Israel, que ainda vai acontecer. Isso tudo que estou falando, irmãos, ainda vai acontecer. Hein? Aqueles que não ajudarem Israel, a nação dos judeus, certo? Tudo isso que eu estou dizendo vai acontecer depois do arrebatamento. O arrebatamento é o primeiro sinal de que todas essas coisas vão acontecer. E que Jesus Cristo está dizendo a seus discípulos há mais de 2000 anos atrás, no Monte das Oliveiras. Aqueles que não ajudaram Israel, não socorreram, pelo contrário, massacraram, perseguiram, porque o anticristo era o Messias, era o líder mundial, e eles massacraram o povo de Israel porque eles não quiseram aceitar o Messias como Deus. Os judeus não quiseram aceitar, então eles estão massacrando Israel. Jesus colocará esses no seu lado esquerdo e chamará de bodes. Jesus Cristo dirá para as ovelhas, que foram aqueles que ajudaram Israel: por quê? Os que ajudaram e os que não ajudaram Israel. Por que isso? Porque Jesus Cristo é o grande irmão dos judeus, do povo de Israel. Jesus Cristo é descendente direto da tribo de Judá. Descendente real e legítimo da família real do rei Davi. Então ele é judeu, o maior de todos os judeus, o maior de todos os israelitas, o maior de todos os homens. Jesus Cristo de
Nazaré. Então, ele dirá às ovelhas, ou àquelas pessoas que ajudaram Israel: vinde, bendito do meu Pai, possuir o reino de 1000 anos, que vai começar agora, e que foi preparado desde a fundação do mundo. Porque quando vocês ajudaram meus irmãos judeus, durante a grande guerra, quando vocês ajudaram, socorreram eles, mesmo contra o anticristo, contra o líder mundial, quando vocês arriscaram isso para ajudá-los, vocês estavam ajudando a mim, que sou o grande irmão deles. Então possuam por herança o reino milenial que vai acontecer agora na Terra. Depois Jesus Cristo vai para os que estão, os bodes que estão à sua esquerda, que não ajudaram Israel, e dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, tive sede, vocês massacraram o povo de Israel, o povo judeu. Vocês se aproveitaram disso e humilharam. E foi a mim que vocês fizeram. Eu sou o grande irmão deles. E foi a mim que vocês fizeram. E por que, irmãos, a igreja não está aí? Porque a igreja já está com Jesus Cristo, ela já veio do céu com Jesus Cristo. Por isso que aí o julgamento é só entre Israel e o mundo. Não tem mais igreja aí. A igreja já está com Jesus Cristo salvo. Então só quem está no mundo é povo que não era igreja. Só depois do arrebatamento da igreja, só vai existir o povo de Israel e as outras nações. E os remanescentes que ficaram, que não subiram no arrebatamento, que vão ter que pagar com as suas vidas para poder ter direito à salvação também. Então, neste momento, todos aqueles que morreram durante a grande tribulação, mas não negaram o nome de Jesus Cristo, não aceitaram o Messias, não aceitaram o anticristo como Messias nem como Deus, e foram massacrados por ele, serão ressuscitados para entrar também no reino milenial. Jesus Cristo diz isso, irmão, de uma maneira que agora está muito clara, mas naquele momento para os discípulos, depois com o Espírito Santo, foi que eles vieram compreender tudo isso. Então, depois deste julgamento das nações que nós falamos, isto já é a segunda volta. Observe que a primeira fase, a primeira vez que Jesus Cristo veio a esse mundo, ele morreu pelos nossos pecados. Ele veio só para nos ensinar, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Agora ele voltará outra vez, somente outra vez, em 2 fases. Na primeira ele leva a sua igreja, na segunda ele vem com a sua igreja e salva Israel e implanta o reino milenial na terra, reino de 1000 anos em glória, onde o mundo realmente terá paz. Ele destruirá o anticristo, a besta, o falso profeta, os lançará no lago de fogo, e todos aqueles bodes, todos aqueles que foram condenados e não ajudaram Israel, também serão lançados no lago de fogo. Mas Satanás não será lançado. Por quê? Porque Satanás será preso em grandes cadeias de ferro. Ficará preso durante os 1000 anos de reinado de Cristo na terra, para ele não tentar nem enganar as nações como ele faz agora. O mundo todo é tentado por Satanás. Por isso que o mundo todo é tão rebelde contra Deus, contra o Evangelho e contra Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse: o mundo me odeia porque eu falo a verdade. O mundo odeia Jesus Cristo por quê? Porque é tentado por Satanás. Durante os 1000 anos de reino de Jesus Cristo na terra, isso não acontecerá. Os homens farão coisas por sua conta própria mesmo. Quem ousar fazer alguma coisa errada, o mínimo de erro que for, é por conta e vontade, porque o tentador não estará solto. Hoje ele está. E hoje as pessoas são rebeldes contra Deus, contra Jesus Cristo, contra o Evangelho, porque ele está tentando para que as pessoas façam isso. Então, irmãos, logo após isso, Jesus Cristo diz: observem o nascimento de Israel como nação e vejam que está próximo dessas coisas acontecerem. Após isso tudo, Jesus finaliza com chave de ouro essa segunda volta a este mundo. Com essa finalização do discurso, Jesus Cristo desce e vai para Betânia. No caminho de Betânia, Jesus Cristo diz para os seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos, a comemoração da libertação do povo de Israel do Egito. E o Filho do Homem será entregue, traído, terá sua paixão, morte e crucificação. Já deixa os discípulos já sabendo destas coisas. Os líderes religiosos dos judeus já queriam matar Jesus Cristo. E eles estavam planejando e fizeram uma reunião de emergência para saber como fariam isso. Porque eles não queriam isso durante a festa da Páscoa. Por quê? Porque criaria um grande tumulto. Então eles queriam uma maneira de prender Jesus Cristo e de matá-lo sem que causasse tumulto entre a multidão que considerava Jesus Cristo como profeta. Na realidade, os líderes religiosos tinham medo do povo.
Porque se eles prendessem e matassem Jesus Cristo na frente do povo, o povo não aceitaria, porque tinha Jesus Cristo como profeta, eles tinham medo. Então ali eles discutindo como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai fazer isso. É nesta hora que Judas Iscariote, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, entra na sala, na reunião, na casa do sumo sacerdote. Os principais líderes estavam ali reunidos para tramar a morte de Jesus Cristo. O Judas entra na casa e oferece a ele ajuda para entregar Jesus Cristo. Isto cai como uma luva para eles. Seria de uma maneira, um de seus próprios seguidores, no Monte das Oliveiras, escuro, à noite, não causaria tumulto nem nada. Então seria algo espetacular para os líderes religiosos que queriam fazer isso. Certo? Então, Judas acerta 30 moedas de prata para atrair e entregar Jesus Cristo. E acerta com um beijo na sua face para a identificação de quem era Jesus Cristo no meio dos seus discípulos. Porque os discípulos, os apóstolos eram 12 irmãos, mas os discípulos eram muitos que seguiam Jesus Cristo. Todos queriam estar para ver os milagres, acontecimentos, para ouvir também a doutrina, para ouvir o ensinamento correto. Então ali ficou acertado. Judas Iscariote acertou. Então Jesus Cristo vai e chega na cidade de Betânia. Na cidade de Betânia, Jesus foi convidado por Simão, um homem que era leproso e tinha sido curado por Jesus Cristo. Então Simão convidou Jesus Cristo para a aldeia de Betânia e ele foi lá com seu discípulo. Logo após ele vai para a casa de Lázaro. Lázaro, a quem nós estudamos atrás, que ele ressuscitou. Ele ressuscitou Lázaro. Então ele vai para a casa de Lázaro, ali para o jantar, chamado Jantar em Betânia, onde uma coisa muito boa acontece ali para ensinamentos de todos. E é nesses ensinamentos deste jantar em Betânia que nós vamos ficar pelo menos em 2 estudos, porque em um só não vai dar para terminar. Quando Jesus Cristo está neste jantar em Betânia, Marta, a irmã de Lázaro, está Jesus Cristo, Lázaro e seus apóstolos sentados à mesa jantando, e Marta, a irmã de Lázaro, que eram 2 irmãs, lembram? Marta e Maria. Marta estava servindo eles. Já Maria tinha ido comprar um vaso de alabastro, perfume da época caríssimo, e que servia muitas vezes para embalsamar ou colocar produto em cima do corpo. Depois que um ente querido falecia, então espalhava aquele perfume e dava aquele cheiro no corpo até o seu sepultamento. Então Maria comprou este perfume e trouxe, entrou na hora do jantar, foi até os pés de Jesus Cristo e derramou este bálsamo, este perfume, este alabastro da época, como se fala, nos pés de Jesus Cristo. Chorou pelo agradecimento, porque Lázaro estava ali, ressuscitado, vivo, que era choque para toda a nação de Israel. A ressurreição de Lázaro com Jesus Cristo revolucionou mesmo, porque os judeus de Jerusalém todos desciam para ver Lázaro, para confirmar aquela ressurreição, e os líderes religiosos estavam irados com isso. Então Maria derrama o vaso de alabastro ali, caríssimo na época, caríssimo mesmo, enxuga com seus cabelos e chora em cima, enxugando as lágrimas, em agradecimento a Jesus Cristo. Mas os apóstolos e as pessoas que estavam ali no momento ficaram indignadas. Mas somente Judas Iscariotes, que ama o dinheiro, disse assim: mas que desperdício de dinheiro é esse? Poderia vender este unguento por mais de 300 dinheiro e dar aos pobres. Só que Judas Iscariotes não estava preocupado com os pobres. Era porque ele, dos 12 apóstolos, ele é aquele que carregava a bolsa onde se colocava as ofertas do grupo. Certo? Ofertas do grupo eram dadas para comprar alguma coisa, comprar isso, comprar aquilo. Então era colocado as ofertas. Só que Judas era o tesoureiro e ele roubava o que se colocava na bolsa. Judas era amante do dinheiro. E por que Jesus Cristo permite que justamente Judas fique com a bolsa, fique como tipo assim um tesoureiro do grupo? É justamente para ele vencer este mal. É justamente para ele vencer. Ele andando com Jesus Cristo, vendo os milagres, vendo os ensinamentos de Jesus Cristo, Judas tinha todas as condições de vencer este mal que ele tinha de amante do dinheiro, do luxo, das riquezas. Ele precisava vencer isso. Isso era o teste de Judas. Por isso foi permitido que ele ficasse com a bolsa. Mas ele resistia
aos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus Cristo ensinava, ele resistia, ele ouvia tudo aquilo junto com os apóstolos, mas não, no coração não aceitava. Ele recusava e escondido ele roubava a bolsa, roubava o dinheiro. Por isso que ele traz Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Ele era amante, ele amava mais o dinheiro do que Jesus Cristo. Era diferente dos outros apóstolos. Jesus Cristo, Judas não estava preparado por Deus para ser o traidor, não. Judas escolheu ser o traidor. Judas teve todas as condições de não fazer aquela traição. E se Judas não fizesse, outro faria, porque sempre há. Isso aí é uma prova para mostrar que Deus não interfere na decisão do homem. Judas decidiu não seguir. Mesmo com todos aqueles exemplos diante dele, ele decidiu não seguir. Mesmo se fazendo que estava seguindo a verdade e estava seguindo Jesus Cristo sabia que no fundo ele não queria. Mas a oportunidade foi dada a ele até o final, irmãos. Ele teve a oportunidade. Ele não quis. As pessoas irão para o inferno porque querem ir. É elas que decidem. Elas têm oportunidade. Nunca ninguém vai poder dizer que Deus enviou alguém para o inferno. Porque o inferno não foi preparado para os homens. O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Somente. Os homens vão porque querem ir. A partir do momento que eles decidem fazer a coisa errada, eles estão dizendo, eu quero ir para o inferno. Mesmo que se pergunte a ele, ele diz, não quero não. Mas a maneira como você age, você está dizendo, eu quero ir para o inferno. É você que decide, não Deus. Sua vida, você é um homem criado à imagem de Deus, poder de decisão. Da mesma forma que aqueles que vão para o céu decidiram ir para o céu. Eles aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Eles disseram, eu quero ir para o céu. Aceitaram Jesus Cristo e decidiram obedecer seus ensinamentos. Então eles vão por causa disso, porque eles decidiram ir. Judas decidiu não obedecer. Judas decidiu trair. Judas decidiu amar o dinheiro e não amar Jesus Cristo. Ou amar o dinheiro mais do que amar Jesus Cristo. Amava mais o dinheiro do que a Deus. Logo após essa crítica, não só de Judas, como dos próprios discípulos que estavam ali reunidos, Jesus Cristo diz assim, deixem esta mulher em paz. Por quê? Por que estão repreendendo esta mulher? Vocês sempre vão ter os pobres com vocês e poderão fazer o bem a hora que vocês quiserem. Mas a situação comigo é diferente. Quanto a mim, eu, Jesus Cristo, nem sempre estarei aqui com vocês, como os pobres estarão para vocês poderem ajudá-los. Por isso essa mulher derrama este unguento, perfume sobre mim. Ela está preparando o meu corpo para o funeral, que está próximo. Eu, Jesus Cristo, digo a todos vocês que onde quer que este evangelho seja pregado, falarão desta mulher, e isto ficará registrado para a memória dela. E muitos dos judeus, irmãos, que desceram ali para ver Jesus Cristo, né? Foi anunciado, Jesus Cristo está em Betânia de novo. Aí os judeus desceram para ver Jesus Cristo, mas muito mais para ver Lázaro. E quando eles viam Lázaro, que era a prova viva do poder de Cristo, a ressurreição de Lázaro era a prova viva. Quando eles viam Lázaro, eles aceitavam Jesus Cristo como Salvador. E os líderes religiosos ficavam sabendo disso e estavam irados cada vez mais. Então o que é que os líderes religiosos mais uma vez decidem? Reúnem os príncipes, os líderes dele de novo, e acertam não só matar Jesus Cristo, mas matar Lázaro também. Porque Lázaro era a prova viva do poder de Cristo, estava convertendo muita gente. E eles não poderiam deixar isso acontecer. Então decidiram também, além de matar Jesus Cristo, matar também Lázaro. Então, neste jantar ainda, irmãos, acontece algo extraordinário. Jesus, vendo que estava chegando a hora dele partir desta vida para outra, de passar desta vida para outra, começa a dar o discurso final a seus discípulos sobre o que deveriam, como eles deveriam se comportar, o que deveriam fazer quando Jesus Cristo não estivesse mais aqui com eles. E de uma forma maravilhosa, humilde e sincera, nunca vista antes na história da humanidade um mestre fazer isso com seus seguidores do jeito que Jesus Cristo fez. Porque Jesus Cristo amou seus discípulos até o fim. Pois sabia que as coisas que agora, as coisas a partir daquele momento, depois da sua partida, seriam com eles. Então Jesus Cristo os amou. Jesus Cristo, neste jantar em Betânia, irmãos, ele se levantou-se da mesa de jantar, tirou suas roupas de cima,
pegou uma bacia com água, colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los. Quando Jesus Cristo se aproxima de Pedro, e Pedro, encantado com aquele gesto de Jesus Cristo, Pedro diz logo: Senhor, não, tu nunca me lavarás os pés, eu é que devo fazer isso em ti. Jesus Cristo olha amorosamente para Pedro e diz: Pedro, o que eu faço, Pedro, tu não sabes agora, mas tu entenderás isso depois. Mas Pedro insistiu dizendo: não, tu nunca me lavarás os pés, eu não aceito isso. Então Jesus Cristo mais abertamente diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Tu não tem parte nenhuma comigo se eu não lavar os teus pés. Diante desta forma, diante desta afirmação de Jesus Cristo, Pedro logo pensa direitinho e diz: se é dessa forma, Senhor, para ficar contigo, então não lave somente os pés, não, lave as mãos, a cabeça e todo o resto do corpo. Jesus Cristo mais uma vez olha para Pedro e responde: não, Pedro, aquele que já está lavado pela minha palavra não precisa mais lavar nada, a não ser os pés, porque o resto tudo está limpo. Todos vós, meus seguidores, estão limpos pela palavra que eu tenho ensinado, mas infelizmente nem todos. Jesus Cristo estava falando isso, irmãos, pois sabia que Judas Iscariotes iria traí-lo e entregá-los aos líderes e aos sacerdotes, os líderes religiosos. Por isso ele disse: nem todos estão limpos. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo esteja conosco, irmãos. Que Ele nos abençoe e nos ajude a compreender este Evangelho, a ensiná-lo e ver como foi que Jesus Cristo passou por isso. Compreender por que Judas traiu. Saber a decisão do homem. Saber que Judas não foi escolhido por Deus. Deus não escolhe ninguém para condenação, não, irmão. Deus fez o homem para a vida eterna, para viver com Ele. Os homens é que decidem serem condenados. A decisão é do homem. Deus fez de tudo de bom para o homem. Deus só escolhe o melhor para o homem. Mas o homem é que escolhe fazer as coisas erradas. Certo? Poder de decisão. Que Deus nos ajude a fazer a escolha certa dos ensinamentos de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.